Bom dia a todos. Hoje vocês terão o professor Ledo e a professora Flávia, mas eu estou aqui para lembrá-los da sexta-feira sobre a sessão de perguntas e respostas. É interessante que a gente conheça com uma certa antecedência as perguntas, até para poder responder melhor, com mais precisão. Então, lembro a todos, né? Assim que tiverem alguma ideia sobre qualquer coisa que queiram perguntar, escreva a pergunta, ela pode ser dirigida a um dos professores ou à mesa em geral, e dê ao seu coordenador que enviará para a nossa secretaria. Aos alunos que estão aqui no IMPA, basta escrever e jogar o papel aqui em cima da mesa que ele será colecionado. Ok? Então, aproveitem o dia de hoje e tenham um bom dia. Agora foi? Oba! Bom dia a todos. Não preciso falar, que você já sabe do que nós vamos falar, nós vamos falar de sistemas lineares. Eu vou tentar discutir alguns pontinhos que possam, durante a minha vida como professor desde o iniciozinho, pode ter deixado alguma dúvida de por que funcionava em algum momento, eu ter que parar para pensar. É claro, estou trabalhando com professores, não tenho dúvida nenhuma que todo mundo aqui sabe como é que se resolve um sistema. Apesar de eu ainda encontrar gente que usa os métodos mais desaconselháveis para resolver um sistema linear. O colega ali estava me apresentando o artigo do Elon. O Elon chama a atenção que um computador, para resolver um sistema 15 por 15, utilizando o método do escalonamento, ele demoraria 2,5 milésimos de segundo. O mesmo computador resolvendo o mesmo sistema pela regra de Cramer demora 1 ano e 1 mês. A regra de Cramer é uma coisa sem sentido. Sem sentido é o seguinte, computacionalmente ela é ridícula e ela, na verdade, só tem sentido ser aplicada se você pensar no sistema 3x3. Cramer no 2x2 é meio sem sentido também, porque no 2x2 você utiliza no 2x2, o Cramer, sei lá, utiliza metasom, metasubstituição. 2x2 a gente resolve até de cabeça, que é mole de fazer. Agora, o 3x3, o Cramer entra. 4x4, quem usa Cramer já está ruim da cabeça, que vai demorar pra caramba. E se você tiver que resolver hoje em dia um sistema de equações, sei lá, 5x5, qual o método que você vai usar? Vai usar um computador. Tá? Por acaso, antes de vir para cá, eu passei entrei no computador e fui escolher algum site para ver. Vou passar aqui, não vou passar não, você chega em casa e dá uma olhada nisso, que faça a resolução. Eu entrei num que faz o seguinte, você digita o sistema que você quer, e aí embaixo tem uma lista de qual método, acho que tem uns 4 métodos diferentes que você quer que ele resolva. Aperta o Enter, além de dar a resposta, ele aparece o desenvolvimento da solução. Tá? E demora bem menos do que eu fazer na mão. Tá? Ah, mas se o cara não tiver um computador, chega perto de um, né? Eu passei, já tem algum tempo isso, passei perto do corredor da escola, aí tem um colega dando aula de como se extrai a raiz quadrada pelo método do carroção. Alguém sabe aqui como é que se extrai raiz quadrada pelo método carroção? Vocês já extraíram raiz quadrada pelo método carroção? Eu já, mas se eu tiver que explicar, eu vou ter que sentar para estudar, porque eu não me lembro mais como é que faz esse troço. Aí, quando terminou a aula, eu falei, professor, método carroção para a extração de uma raiz quadrada? Aí eu não vejo isso, tem, sei lá, uns 20 anos que eu não vejo esse troço. Tá? Entregando a idade, né? Porque se ouvia, porque... Aí falou, não, mas isso é importante. Eu falei, importante para quê? Porque o cara precisar tirar uma raiz quadrada e não tem uma calculadora. E se ele não tiver uma caneta? Não conta para mim, como é que ele vai usar o método carroção?
E não conta para ninguém, não. Para ser sincero, é mais fácil alguém ter uma calculadora no bolso do que uma caneta hoje em dia. Porque a calculadora está no celular. Tá certo? Então, não adianta a gente sonhar que a gente pertence a outro planeta. O mundo que a gente vive é esse, o mundo está tecnológico, você pode não gostar, tá? Porque tem muita coisa da tecnologia que eu não gosto, tem muita coisa que eu não gosto. Mas que ela existe, a gente não tem como correr, e tem muita coisa que eu gosto. Tá legal? Você, por exemplo, imagina alguém hoje em dia dando aula de como é que se usa a tabela logarítmica, características imantiças. Isso não tem mais sentido, gente. Tá certo? Outra coisa, diante do sistema linear, o método que a gente usa, é o seguinte. Se o computador calcula o sistema linear, resolve o sistema linear para você, para quem então que a gente está ensinando isso? Presta atenção, você não pode mecanizar o aluno ou nós mesmos não saber o que significa um sistema linear, que é esse o ponto importante. Tá? Qual o processo de solução, tá? Até você pode mostrar como o computador acaba funcionando o algoritmo dele, tá? E o que é um sistema linear, o que significa resolver um sistema linear. Outra coisa que eu fujo, eu adoro do sistema linear, eu adoro escalonamento. Por que eu adoro escalonamento? Que é o que eu vou pensar em a gente discutir um pouquinho. Eu gosto de escalonamento porque no escalonamento você tem que tomar decisões de otimização. Ele não tem um algoritmo, você pode até criar. Se você pensar em computador, você cria um algoritmo passo a passo de como é que fazer escalonamento. Tá? Pode trabalhar com decimal, então aí vai ser fácil. Mas para fugir de decimal e de fração, você vai tomando decisão de trocar a posição de equações para facilitar a solução do seu sistema, do sistema que você está abordando. Você toma decisões de otimização de cálculo que você vai fazer para resolver um sistema. Isso é ótimo. Ótimo porque, para mim, isso é uma das funções importantes da matemática. Tá? Tomar decisões de soluções, das melhores soluções, de que forma você pode fazer, quais caminhos que você pode seguir. E a regra de Cramer me lembra muito a equação do segundo grau. Qualquer pessoa que não seja chegada à matemática, qualquer forma de dizer, mas que passou pela escola, uma coisa ele se lembra, da equação do segundo grau. Porque a equação do segundo grau, ela acaba sendo dada na oitava série com uma receita de bolo. Separa A, B, C, pega a fórmula, menos B mais 1 raiz quadrada de B ao quadrado, separa o delta, B ao quadrado menos 4, substitui o B, ele faz uma sequência que não tem que pensar em nada. Ele obedece uma sequência de passos e chega à solução. De forma geral, a regra de Cramer funciona da mesma forma. Você dá uma sequência de passos, tá? E sem precisar tomar qualquer decisão, você chega à solução. Tá? Isso, para mim, é o pecado matemático. Primeiro, reduz a matemática a uma receita de bolo. Tá? E, malandro, algo que não precise pensar, que não precise tomar decisão, aí parte do computador mesmo, porque ele já tomou as decisões para você, no mundo de hoje. Tá? Aí o Cramer tem isso como vantagem. Tem isso como grande desvantagem. O escalonamento, tomar decisões, poder trabalhar com mais de 3 equações no sistema 3x3, tá? Ele tem uma série de vantagens. Tá? E é claro, até onde você vai? Numa sala de aula, acho que o limite é uns 5x5 pensar em fazer. Você colocar, não sei que alguém mandou você chegar na sala de aula, agora você tem que ir lá naquela sala e dar 5 tempos de aula direto no matemática. Eu monto o sistema 10x10, tá certo? Começa às 8 da manhã, meio-dia você deve estar terminando. 10x10 nem meio-dia. Pode colocar um 6x6, já vai até meio-dia fazendo o sistema. Quando chegar no final, você descobre que errou em algum lugar. Aí você vai ter que voltar para descobrir qual foi a conta de somar que você errou. Tá? Que outra, eu não sei contar vocês, por exemplo. Eu tenho uma coisa, eu sou péssimo. Vocês vão ver que isso, o que eu vou fazer aqui de acompanhe a conta, não é para vocês acompanharem a minha, ver se eu cometo erro. Porque o que eu erro de conta de somar e de conta de multiplicar, ridícula, saio errando tudo. Aí, pessoal, você não é professor de matemática? Sou, mas não sou dono de botequim. Dono de botequim faz conta bem rápido. Né? Eu não, eu tomo decisões sobre como fazer os processos. Tá? Fazer conta, eu chamo o dono do botequim ou eu pego uma calculadora. Tá certo? Vamos lá ver o que a gente faz. Primeiro, vamos tentar, já está desenhado ali no quadro, depois eu falo com vocês, aquele do 3x3,
Vamos tentar discutir o significado de sistemas e representação deles. Se você pegar um plano e, nesse plano, desenhar um sistema cartesiano XY, outra coisa para o pessoal saber, eu sempre faço uma cola porque eu não sei se eu sei a matéria toda e eu deixo uma cola aqui na frente, mas na verdade, vira e mexe, eu vou ver porque eu tento ganhar tempo. Não preciso falar que no final da aula eu vou descobrir que teve um monte de coisa que eu queria falar e não deu tempo. Tá? Então a gente tenta organizar, já deixei desenhado ali para ganhar algum tempo, mas sempre dá rolo. Então vira e mexe, eu vou ver isso aqui. Olha só, se você desenha um sistema cartesiano, num plano, existe uma relação biunívoca entre os pontos do plano e os pares ordenados. Ou seja, a qualquer ponto do plano corresponde um par ordenado e a qualquer par ordenado corresponde um ponto do plano. Tá? Quando você quer uma região do plano, esse conjunto todo de pontos do plano, a gente chama de R2. Mas se você quiser uma região do plano, um pedaço do plano, você pode fazer, por exemplo, eu quero todos os pontos x, xy, pertencentes a R2, que é como a gente chama os conjuntos de pontos do plano, tal que x igual a 3. Eu acabo de criar uma restrição. Eu quero considerar todos os pontos do plano que tenham x igual a 3. Tá certo? Se a gente vai para uma sala de aula, é comum, e olha só, eu não vou falar que isso está errado. Tá? Primeiro que eu não tenho verdade alguma. Eu não acredito em verdades. Tá? Eu falava para um aluno meu que, para os meus alunos todos, sempre falava, só existe uma verdade absoluta. Não há verdade absoluta alguma. Tá? Então, como é que você vai trabalhar em sala de aula? Isso depende de cada um. É claro que você tem que ter o maior cuidado para não falar besteira, ou seja, você não deve orientar a cabeça do moleque para lá na frente, quem pegar o cara, ter que desmontar o que você falou para remontar a brincadeira. Tem toda uma prática tradicional de como é que se trabalha, tá? E toda uma regra criada por uma comunidade matemática que vai dando significado às coisas. Tá? Vai dando significados, não é? A verdade são esses significados que são dados. Tá certo? Então, é comum as pessoas, por exemplo, pegar isso aí e marcar pontos, 1, 2, 3, 4, 5 pontos e chegar à conclusão que esses pontos, que essa restrição estabelece uma reta. É válida? Dependendo da situação mas isso não é suficiente. Você não pode garantir que é uma reta. Tá? Você sabe que todos os pontos que você marcou, 4, 5 exemplos, estão sobre uma reta, você pode até marcar. Tá? Mas você não garante que você vai encontrar um que esteja fora, pelo menos só falando, só no desenho. Olha só, o que é isso aqui? Isso aqui a gente sabe que é esse. 3. Se você considera isso aqui uma reta, você pode dizer o seguinte, entre nós. Né? Se eu estou considerando todos os pontos que têm x igual a 3, eu estou considerando todos os pontos cuja distância ao eixo do x é 3. Tá certo? Do lado direito. Isso constitui uma reta. Tá certo? Que é uma reta paralela ao eixo do x, não ao eixo dos y. Tá certo? Quando eu faço... Na prática, o que a gente faz? Na prática, a gente não escreve isso aqui, a gente só escreve x igual a 3. Mas uma equação é uma restrição feita sobre o conjunto de R2. Tá? Então, se eu pego uma equação 2x mais 3y igual a, sei lá, 5, isso aqui é uma restrição, é o conjunto dos pares ordenados x, y, pertencentes a R2, tal que 2x mais 3y é igual a 5. Essa restrição tem que ser respeitada. Você sai substituindo todos os valores aqui, para facilitar a conta de não ficar contando aqui. Se você pensar em termos de equações, coloca isso aqui, só facilitar a nossa conta. Se você ficar pensando em termos de equação, o que é uma equação? Isso aqui é uma equação? 5 igual a 5 é uma equação? Ter o sinal de igual é suficiente para você garantir que você está diante de uma equação? Não. A equação, na verdade, é uma sentença aberta. Sentença aberta é uma sentença que você não consegue dizer de imediato se ela é verdadeira ou falsa. É uma sentença aberta que possui sinal de igualdade. Então, se eu escrevo x mais 2 é igual a 5,
Isso é verdadeiro ou falso? Isso depende do valor que você atribui a x. Tá? Os valores de x que transformam essa sentença aberta numa sentença verdadeira constituem um conjunto verdade, os valores que transformam a sentença em uma sentença aberta. Tá legal? Os valores de x e y que transformam essa expressão, essa equação, que isso é uma equação, uma sentença verdadeira, constitui o conjunto verdade dessa equação. Tá legal? Quantos pontos satisfazem isso aí? Infinitos. Tá certo? Qual a imagem disso aqui? Qual a imagem no sistema cartesiano dos conjuntos dos pontos que satisfazem essa equação, dessa restrição? É uma reta, ninguém tem dúvida disso. Prova. Me convence que é uma reta. Eu poderia pensar no seguinte. Vamos pegar. Pensa comigo, como é que você provaria isso? Imagina aí comigo, como é que você poderia pensar nisso? Como é que eu sei que 3 pontos estão numa reta? Uma das formas de fazer isso é pegar 3 desses pontos. 2 pontos estão numa reta, não preciso nem perguntar. Teria que pegar 3 para verificar se está numa reta, tá certo? Eu poderia pegar 3 desses pontos e mostrar que a distância de um até o outro, mais a distância do outro até um terceiro, é igual à distância do primeiro ao terceiro. Tá certo? Mas eu poderia também pensar no seguinte, ó. Vamos pegar a equação ax mais by igual a c. Se eu fizer a igual a zero ou b igual a zero, eu vou ter retas que eu consigo montar ou paralelo ao x ou paralelo ao y. Tá certo? E a distância, a garantia de todos os pontos que tem essa distância, poderia ser suficiente para eu garantir que eu estou diante de uma reta. Mas se eles forem diferentes de zero, eu posso imaginar o seguinte, vou pegar um ponto, P1, de coordenadas, vê se concorda aí comigo, se pode ser assim, x1, e o y vai ser c menos ax1, c menos bx1, errado, c menos ax1 sobre b. x2, p2, x2, c menos ax2 sobre b. Tá. Não vou seguir com o cálculo direto, tá? Só por ganho de tempo. Eu vou imaginar que eu pegue o ponto P1 aqui, o ponto P2 aqui, e o ponto... Não, preciso de mais um, P3. P3 igual a x3, C menos ax3 sobre B. Porque 2, provar que 2 estão alinhados é ridículo, né? Tem que estar alinhado de qualquer jeito. 3 alinhados, eu posso pegar um ponto P1 aqui, pegar o P2 aqui e pegar o P3 aqui. Deixa eu colocar ali do lado, porque não dá nem espaço. P1, P2, P3. Aí eu faço isso, ó. Sistema cartesiano aqui em algum lugar. Ângulo alfa, ângulo beta. Tá. Tira essa distância aqui, x2 menos x1. Essa distância aqui, x3 menos x2. Tiro essa distância aqui, tiro essa distância aqui. Não vou gastar tempo, tá legal? Que é y menos y menos y. E tira a tangente. E verifica que as duas tangentes são iguais. Se as duas tangentes são iguais, esses 3 pontos devem estar alinhados. Tá certo? Isso me garante que os 3 pontos pertencem a uma reta. Tá certo? Se eu garantir, se eu supor a continuidade, eu posso garantir, como estou trabalhando com pontos gerais, eu posso
pensar que essa figura inteira constitui uma reta. Outra forma, que é o que a gente vai usar, até porque nós vamos partir para o espaço, é pensar em termos de produto escalar. Vou considerar o vetor V igual a B. Primeiro eu vou considerar que a gente sabe o que é um produto escalar, tá? Se eu tenho dois vetores, tá? O produto escalar de dois vetores, tá? Pode ser tirado por ou pelo produto, soma dos produtos, ou módulo de um, módulo de um, cosseno do ângulo formado por ele. Tá certo? A partir daí eu consigo garantir que dois vetores são perpendiculares, dois vetores com módulo diferente de zero são ortogonais, são normais, tá? Se o produto escalar for zero. Tá legal? Aí eu posso pensar no seguinte, pega dois pontos sobre essa reta. Mas se eu pegar essa aqui igual a zero, é imediato, ó. Esse vetor, me conta uma coisa, quando eu dou um vetor a partir de suas componentes, eu estou considerando o vetor na origem do sistema cartesiano. A origem do vetor na origem do sistema cartesiano. O ponto é esse aqui. O que caracteriza um vetor? Seu modo de direção e sentido. Tá certo? Se você pensar na representação como uma seta, o vetor ele não é uma seta, mas a representação no sistema cartesiano ele é uma seta. Se definir o vetor como uma seta, você vai ter que começar a pensar em setas da quarta dimensão, né? O modo é o comprimento da seta, como representação. A direção é a reta suporte do vetor ou qualquer reta paralela à reta suporte do vetor. Uma direção não é dada por uma reta, é dada por um feixe de paralelas. Tá? Todas as retas paralelas à reta suporte do vetor constituem a direção do vetor. E o sentido em que direção você vai, para um lado ou para o outro. Isso me permite pensar no seguinte, se eu tiver um vetor dado por origem e extremidade, daqui a pouco nós vamos fazer isso, por exemplo, tem um vetor x1, y1, x2, y2, esse vetor aqui, eu posso trazer esse vetor para a origem do sistema cartesiano. Tá certo? Trazer para a origem do sistema cartesiano é fazer x2 menos x1 e achar as componentes do vetor, y2 menos y1. Geometricamente, achar as componentes, fazer extremidade na origem de um vetor dado por dois pontos, é trazer esse vetor para a origem do sistema cartesiano, em termos de representação. Você dá através de um ponto só. Dar o vetor através de um ponto, que é a componente, é já estabelecer por convenção que a origem desse vetor está no 0, 0, em termos de representação. Tá certo? Se eu pegar esse vetor aqui e pegar qualquer ponto que satisfaça essa equação, tá? Eu vou ter... Pega um ponto que satisfaz essa equação. x1, y1, ax1 mais b, y1 igual a 0. Repara uma coisa, se eu considerar o vetor AB e considerar como vetor o vetor x1, y1, isso aqui nada mais é do que o produto escalar dos dois. Só que como essa reta está passando na origem do sistema cartesiano, o que eu tenho é o seguinte, você tem uma reta passando aqui, se eu pego um ponto x1, y1, esse ponto eu posso caracterizar através desse vetor. E se eu tiro a reta da origem? Só ao invés de usar a reta na origem, eu usar um C, eu utilizo o deslocamento do vetor. Tem aqui a reta aqui, ó. Pego dois pontos nessa reta. Traço esse vetor. x1, y1, x2, y2.
Quando faço extremidade menos origem, ela vem para cá. Tá certo? E aí, esse vetor vai formar 90 graus com vetor AB do mesmo jeito. Tá legal? Ou pelo produto escalar, eu consigo identificar que os pontos que satisfazem essa equação são pontos que estão sobre uma reta. Na continuidade, isso aí é uma reta. Por que eu estou propondo vetor? Porque nós vamos trabalhar com espaço. E trabalhar com espaço sem vetor é um inferno. Em alguns lugares eu sei lá até como fazer isso. Tá? Uma vez eu tentei fazer, eu não sei como fazer. Com vetor você ganha muita facilidade. Tá certo? No horário da tarde tem uma questão que propõe um troço desse. Vocês vão ver que dá algum trabalho. Trabalhar com espaço sem vetores é meio enrolado. Então, vou imaginar que eu estou diante de um plano a partir de um vetor que forma 90 graus com todos os pontos da figura. Tá legal? Agora, me conta uma coisa. Se isso aqui é uma reta, ou seja, todos os pares ordenados que satisfazem uma equação dessa forma é uma reta, se eu tiver duas dessas equações, eu posso querer saber qual a interseção desses conjuntos. Isso aqui é um conjunto de pontos que satisfaz essa equação. Se eu pegar 2x mais 3y igual a 2 e, sei lá, 3x menos y igual a 1, isso aqui é um conjunto de pontos. Tá? Isso aqui é uma restrição que te dá um conjunto de pontos. Isso aqui é uma outra restrição que te dá um conjunto de pontos. O que é resolver um sistema? Resolver um sistema é encontrar qual a interseção desses dois conjuntos de pontos. Tá certo? Se a gente está trabalhando considerando a representação disso aqui uma reta, tem três possibilidades de você pensar na interseção desses conjuntos de pontos. Tá? Você pode pensar que você está diante do mesmo conjunto de pontos, tá? E se você está diante do mesmo conjunto de pontos, todos os pares ordenados satisfazem uma equação, satisfaz a outra. Esse sistema é possível porque tem interseção é diferente do vazio, tá certo? Mas ele é indeterminado, porque a solução não é única. Você pode ter duas retas paralelas, a interseção é vazia, o sistema é impossível, tá certo? Você pode ter duas retas concorrentes. Se as duas retas são concorrentes, se encontra um único ponto, que é a única possibilidade, tá? Aí você está diante de um sistema possível e determinado. Como a gente está pensando, então, em termos de reta, se duas retas são concorrentes, o vetor normal de uma delas, aquele AB, e o vetor normal da outra, não tem a mesma direção. Tá certo? Se eu tiver duas retas paralelas, os dois vetores normais têm a mesma direção. Se eu estiver diante de retas coincidentes, na verdade, são coincidentes mesmo, os dois vetores normais também têm a mesma direção. Não sei como é que vocês trabalham com isso, mas a gente pode fazer o seguinte, ó. Pega isso aqui como vetor V igual a B. Significa que essa reta aqui é alguma coisa do tipo AX mais BY igual a C. Aqui eu vou no vetor U igual a, sei lá, colocar A1, B1, A1, B1, C1, A2, B2. Essa reta é alguma coisa do tipo A2X mais B2Y igual a C2. Se eu quiser analisar o comportamento disso aí, nesse caso aqui eu saberia que os vetores não são paralelos. Se esses vetores forem paralelos, tem que existir um K tal que AB, A1, B1, igual a K, A2, B2. Tá certo? Ou seja, A1 igual a K, A2, e B1 igual a K, B2. Isso me dá
que A1 sobre A2 é igual a esse K e que B1 sobre B2 também é igual a esse K, o que me garante que se eles forem paralelos, A1 sobre A2 tem que ser igual a B1 sobre B2. Os coeficientes são proporcionais, tá certo? Se forem paralelos, das duas, uma, ou não tem solução, ou tem infinitas soluções, tá certo? Eu, em sala de aula, se tiver a oportunidade de explicar dessa forma, claro que depende de qual curso você está dando e para quem, eu normalmente monto um esqueminha, né? Que é o esqueminha do seguinte: duas retas concorrentes, A1 sobre A2, diferente de B1 sobre B2, o sistema é possível e determinado. Se as retas forem paralelas, A1 sobre A2 igual a B1 sobre B2. Aí eu testo o terceiro. E se as retas são paralelas, um ponto que satisfaça uma não pode satisfazer a outra. Tá? Para que isso aconteça, C1 sobre C2 não pode ser igual a isso aí. Tá certo? Aí eu vou ter, isso aqui é diferente de C1 sobre C2. E outra possibilidade é elas coincidentes. Se as três coincidem, A1 sobre A2 igual a B1 sobre B2 igual a C1 sobre C2. E aí, meu filho, começa a resolver sistema. Como é que se resolve esse sistema do ensino do primeiro grau? Não vou nem discutir isso com vocês, tá? Não vale a pena a gente discutir. Meta-adição, meta-substituição, meta-comparação, tá? Agora, vamos dar o pulo para o sistema 3x3 no espaço. No espaço, o que acontece com a gente? Com a gente não, com os sistemas. Vamos ver lá o que a gente pensa. Da mesma forma que com o plano XY a gente tinha uma relação biunívoca entre pares ordenados e pontos do plano, agora a gente tem uma relação biunívoca entre ternos ordenados, se eu estou falando de espaço, sistema XYZ, e pontos do espaço. Me conta uma coisa, plano tem definição? O que é um plano? O que é um plano? O que é uma reta? Olha, no que a gente usa hoje, ponto, reta e plano são elementos geométricos primitivos e que não possuem definição. Tá? Você não define. Por exemplo, montar um sistema cartesiano, eu escolho um plano e monto. Tá? Montar um sistema no R2, no R3, eu escolho um espaço, o espaço tem definição, que seria, o espaço só tem um, aspas, tá? A gente quer acreditar que só tenha um, cuidado. O espaço geométrico, o plano geométrico, a reta geométrica, espaço geométrico, plano geométrico, não vou nem discutir em plano físico. Espaço geométrico não necessariamente é a mesma coisa que o espaço físico. Quem já leu Steve Hawking, não é uma bela história do tempo, não. O universo é uma casca de nós. Oh, meu Deus, acho que é o capítulo 5, que fala sobre dimensões do espaço. Aquilo, teoricamente, foi feito para leigo, o que significa que eu estou aquém da competência dos leigos. Porque aquele capítulo eu lancei de verde e amarelo. Quando ele começa a falar que o universo tem, acho que são 13 dimensões, e as últimas dimensões se enrolam sobre si mesmo. Aquilo, para mim, cara, eu fiquei pensando em Kandinsky. Tá. Claro, você tem uma ideia, mas está muito distante do que a gente chama de espaço. O espaço geométrico, 3 dimensões, seria o conjunto de todos os pontos. Tá certo? E quando você fala da mesma coisa que a gente fala no plano, eixo X, normalmente a gente faz, eixo Y, eixo Z. Se eu gerar uma restrição, conjunto dos pontos, conjunto dos ternos ordenados X, Y, Z, pertencentes a R3, tal que
x igual a 3. Eu acabo de gerar uma restrição. Normalmente a gente não escreve assim, a gente escreve só x igual a 3. Tá? Nada mais econômico que um matemático. Ao contrário do que o que muita gente pensa, matemático é aquele que simplifica o mundo. Ele simplifica tanto que usa uma lógica binária, ou é ou não é. Que, na verdade, a boa parte do mundo não pode nem ter esse tipo de tratamento. A gente simplifica ao limite. E, com frequência, se não trouxer rolo, a gente não escreve. Como, por exemplo, x igual a 3, você entende o que eu estou falando? Tá, então não precisa escrever, abre parênteses, x, y, z, pertencente a R3. Você simplifica as notações, senão fica simplesmente impossível de ler, impossível de relacionar. Tá certo? X igual a 3, se isso aqui é x, o que seria x igual a 3? Seria um plano, tá, que garante que o x é 3. O y e z é qualquer um. E se eu pego x igual a 3 e y igual a 3? X igual a 3 tem um plano aqui. Y igual a 3 tem um plano aqui. Eu estou diante de uma reta, que é a interseção desses dois pontos. E se eu pego x igual a 3, y igual a 3, z igual a 3? Eu tenho um plano aqui, outro plano aqui deu uma reta, e agora eu pego z igual a 3. Tá? Interseção dos três. Eu tenho um ponto, que é o ponto 333. Tá? Todo ponto é restrição. Toda equação, eu não preciso fazer por equação, posso fazer por exemplo, por mini equação, que é mais simples, até simples de enxergar. Se eu peço todos os pontos do espaço que tem x maior que zero, x maior que zero é tudo daqui para lá. É um semi-espaço. Tá certo? Se eu peço x maior que zero, y maior que zero e z maior que zero, eu tenho um octante, primeiro octante. Tá? As restrições você faz do jeito que quiser. Tá? E se eu peço todos os pontos do espaço que tem isso é o quê? A gente sabe que isso é um plano. Tá certo? A gente sabe que isso é um plano. Sabe mesmo? Já desenhou, a gente sabe, na verdade sabe. Deixa eu falar uma outra coisa que é engraçada. Falando como se matemático tivesse que provar tudo. Teve uma vez aqui que eu falei isso, tá? Eu utilizei o teorema de Fermat-Willis para provar que a raiz enésima de um número primo, tá, é um número irracional. Vocês conhecem o teorema de Fermat-Willis? Se lembra dele? Que diz que não existe solução inteira para A elevado a N, B elevado a N igual a, mais B elevado a N igual a C elevado a N, se N for maior que 2. É o teorema de Pitágoras para cima, tá? E eu utilizei isso, tá? Aí no meio da demonstração eu escrevi lá. Segundo o Fermat-Willis, mandei ver. Tá? Aí falou assim, olha, eu queria deixar claro que eu nunca li a solução desse teorema e não pretendo lê-lo, porque é uma tijolada. Então, como é que eu uso? Eu acredito no Fermat-Willis e acredito na comunidade matemática que disse que está certa. Por que eu estou falando isso? Porque isso é a forma que a gente constrói a maior parte de nossas verdades, desde quando a gente nasce. Isso se chama critério da autoridade. Tá? Quando a gente nasce, a autoridade imediata é pai e mãe. Então, o que esses dois malucos falam para a gente acredita. Depois tem o irmão mais velho, tem o guru, que vai servindo. Aos poucos, você vai quebrando essas autoridades. O processo de individuação que ocorre na adolescência é um processo de quebra da aceitação da autoridade. Tá? Mas você passa a tua vida inteira aceitando a autoridade, porque você não tem saída, a não ser que você seja Deus. Você vai ter que saber tudo. Você vai a um médico, o médico fala, ó, tem uma coisa, você está com um problema nas células de Langerhans do seu pâncreas, então você vai ter que tomar esse remédio e fazer essa dieta. Não, só me desculpa, mas primeiro eu vou fazer um curso de endocrinologia para saber se o senhor está falando a verdade. Você não faz isso, você aceita o que o médico falou, até dá uma olhadinha para ver, e
Na verdade, médico, qual é o critério que você tem para escolher um médico? É ter fé nele. Pô, levei fé nesse cara, vou nele. É assim que você escolhe um médico. Você não vai num médico e fala, não, eu quero ver teu diploma, onde é que você está formado. Você não faz isso. Você vai pelo critério da fé mesmo, acredito em você. Então, falar assim, você sabe que é um plano? Sei, por quê? Estava no livro. Eu fiz isso uma vez com o mestre Elon e quis comer no pescoço, mas depois escrevi até uma carta para ele. Ele colocou alguma coisa no quadro. Falou, você sabe que isso é verdade? Eu falei, eu sei, tenho certeza que isso é verdade. Falei, como é que você sabe? Está no teu livro. Isso não é coisa que se faça. É sim, você não acha que eu vou aprender todas aquelas demonstrações para começar a falar. Foi o mestre Elon que disse, está dito, aí ali está válido. Tá? Então, quando eu faço a brincadeira, você tem certeza que é um plano? Você tem. Você pode até não conseguir demonstrar, mas você tem. Por quê? Você aceitou que está em tudo quanto é livro dizendo que é plano, não é agora que você vai resolver que esse troço não é um plano. Tá certo? Então, o critério da autoridade, ele existe, ele é usado por todos nós. Todos, não tem um maluco aqui que não usa, porque simplesmente é impossível. Tá? Apesar da matemática, tem uma coisa deliciosa, que é diferente de todas as disciplinas. Uma aula de história, o cara dá aula, porque, na verdade, não foi Cabral que descobriu o Brasil, na verdade, foi Maria Helena. Maria Helena era uma mulher que veio... Onde é que o senhor leu isso? Não, é segundo fulano de tal. Não estou desmerecendo história, não. Claro que tem toda uma linha, critério, etc. Mas o cara pode defender uma linha que deu um resultado, ele prova uma coisa, e tão válida quanto essa, ela defende uma outra linha que prova uma outra coisa. São defesas distintas. Em matemática tem uma coisa, ou seja, em história tem muitos critérios dessa força do critério da autoridade. A maior parte da disciplina tem esse critério de autoridade. Gramática, então, Deus que me perdoe. Vocês estão falando com um cara que leu uma gramática. Eu li uma gramática da primeira página à última, inclusive os rodapés. Toda. Eu não conheço nem professor de português que tenha feito isso. Estou pensando, inclusive, a partir da semana que vem, começar a ler o dicionário. Mas por quê? Porque a gramática me irrita, porque as pessoas dão regras de gramática. Não, mas por quê? Fala, com calma. Vamos ver o que se deseja com o que se está falando. Na gramática é um festival de segundo fulano de tal, segundo ciclano. Tá? Aí você pega, por exemplo, num Bechária, segundo Bechária, tá? Eu não vou falar diferente, tá? A voz passiva pronominal, vendem-se casas. Vendem-se casas. Porque é uma voz passiva pronominal que é formada com casas são vendidas. Tá? Agora, e eu separei na gramática do Bechária uma defesa de Bechária, que ele não usa isso, mas ele defende a possibilidade desse ser não ser um pronome apassivador, mas ser um pronome de indeterminação do sujeito. Sujeito indeterminado. Quem vende? Alguém. Então, é vende-se casas. As duas formas são válidas. E você tira a nota do infeliz e escrever vende-se casas. Não. Página tal do Bechária, tem um papel lá no meio. Isso é aceito. E dependendo da brincadeira, vem cá, cara. Se você chegar num lugar, o cara vende pipa, está escrito vende-se pipas. E na casa do lado está escrito vendem-se pipas. Em qual que você compra? Pô, um cara que conjuga a voz passiva pronominal certa não sabe fazer pipa. Tá certo? Tá. Tudo vai depender da situação que você está. Então, você sabe que isso é um plano? Você sabe que isso é um plano. Tá, você sabe. De uma forma ou de outra, você sabe. Olha só. Se você pegar... Se você pegar o vetor V, vai V igual a ABC, eu vou pegar 2 pontos desse plano, tá legal? Não estou me preocupando em organizar o quadro em nada, tá? Só vou falando porque eu estou pulando um monte de etapa nessa brincadeira para ganhar de tempo. Vou pegar 2 pontos. Vou pegar um ponto P1, que vai ser X1, Y1, Z1.
P2, X2, Y2, Z2. Eu quero que esses dois pontos estejam no plano, na figura, eu não sei que figura é essa. Tá legal? Que estejam nessa restrição. Tá? Figura, para mim, é um conjunto de pontos. O conjunto de pontos estabelecido por essa restrição. Se eu pegar x1 e y1 nessa restrição, necessariamente isso aqui vai ter que acontecer. Tem que satisfazer. Vou chamar isso aqui de P1 e isso aqui de P2. Se eu fizer o vetor P1, P2, extremidade menos origem, vê se concorda aí comigo. Isso vai dar A, que multiplica x2 menos x1, mais B, que multiplica y2 menos y1, mais C, que multiplica C, que multiplica Z2 menos Z1. Tá certo? Ou seja, eu peguei o vetor P1, P2. Quem é P1? X1, Y1, Z1, que eu não escrevi. Quem é P2? X2, Y2, Z2. Quem é P1, P2? Extremidade menos origem. Tá certo? Mentira isso que eu estou fazendo, né? P1, P2, deixa eu apagar aqui e fazer besteira, tá? Tentando fazer rápido, fazendo besteira. É x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1. Querendo ganhar tempo, estou perdendo. O vetor é isso. Tá certo? Extremidade menos origem trouxe o vetor. Agora, quando eu fizer, que é a linha que eu tinha escrito, quando eu fizer o vetor V escalar vetor P1, P2, agora é que vem a linha que eu tinha escrito. Isso vai dar A, que multiplica x1, x2 menos x1, mais B, que multiplica y2 menos y1, mais C, que multiplica Z2 menos Z1. Tá certo ou não? Produto escalar, considerando que a gente sabe o que é o produto escalar. Tá legal? Só que, usando a distributiva aqui, já tentando ganhar algum tempo, A x2 mais B y2 mais C z2 menos A x1 menos B y1 menos C z1, o Z é distributiva. Acontece que na condição dele ser um ponto dessa curva, dessa superfície, AX1 mais BY1 mais CZ1 é D. E isso aqui é menos D. Menos AX1, menos BY1, menos CZ1. Então, o que significa que o produto escalar dá zero. Como X1, Y1, Z1 foram dois pontos escolhidos sobre essa superfície, significa que a reta estabelecida pelo vetor, ou seja, a direção, vamos pensar o seguinte, a reta suporte do vetor, tá? A reta que tem um vetor em cima dele, forma 90 graus com qualquer reta definida por dois pontos dessa superfície. Tá certo? Isso me garante que essa superfície é um plano, ou essa figura é um plano? Não, me garante que essa figura está sobre um plano. Imagina, por exemplo, se eu tivesse uma circunferência. Pega dois pontos da circunferência, tá? Traça o vetor, tá? Vai formar 90 graus com o vetor ABC. Mas se você supor continuidade em todas as direções, tá certo? Aí você vai ter o plano. Isso aí é um plano. Tá? Agora vamos discutir se é um plano. Aqui é que ganhei tempo para ver se a gente conseguiu fazer alguma coisa. Dá para pegar aqui a câmera? Já deixei desenhado, se vocês observarem bem, até o colega chamou a atenção, não foi o Wagner que desenhou isso, não. Primeira observação, não precisava ter feito esse comentário. Tá certo? Segundo, presta atenção, o Wagner é um clássico. Eu sou um expressionista. Tá? Meu objetivo é transmitir as emoções que a figura geométrica,
guardam em si. Entendeu? Aí sai diferente. As pessoas não entendem estilo. Tá? Isso que eu disse quer dizer o quê? Ele desenha muito ou não desenha nada. Olha só. Todas as possibilidades dos planos estão aqui. 3 planos paralelos. Se os 3 planos forem paralelos, você vai ter proporcionalidade. Presta atenção, dá para trabalhar com os coeficientes? No R3 dá, mas isso vai dar um senhor trabalhinho, né? Vai dar um trabalhinho. Porque, por exemplo, para ver se os 3 são paralelos, você vai testar um com o outro, depois o outro com o de baixo. Tá certo? Se são paralelos, por exemplo, se estão nessa situação aqui, se estão nessa situação aqui, 2 coincidentes e um cortando. Dá algum trabalho, mas dá você pensar em, muitas vezes pelo menos, tentar trabalhar com a proporcionalidade dos coeficientes. Mas não é o que a gente vai propor, não. Só me diz uma coisa, esse sistema aqui tem solução? Solução vazia, tá certo? Quando de verdade vazia, nenhum ponto satisfaz as 3 equações a um só tempo. Esse aqui tem solução? Não. Se você trabalhar com essas 2 equações, você vai ter um sistema só, as equações do plano alfa e beta, sistema indeterminado, mas o terceiro. Esse aqui tem solução? Tem. Quantas? Infinitas. Tá? Toda solução que for solução de uma das equações é a solução de todas as demais. No caso, esse tem só 3 planos de todas as 3 equações. Isso aqui tem solução? Tem solução? Não. Tem solução 2 a 2. Mesmo assim, a solução seria indeterminada. 2 a 2, você tem uma reta que satisfaz 2 das equações, mas nenhum ponto satisfaz a um só tempo as 3 equações. Esse sistema é possível? Não, ele é impossível. Esse sistema aqui é impossível. Tá? 2 só das equações formam um sistema indeterminado. As 3, sistema impossível. Esse aqui, impossível. Essas 2 têm solução, infinitas. Esses 2 têm solução, infinita. Mas isso aqui não tem solução nenhuma. Essa aqui, solução, possível indeterminado, infinitas soluções. E esse aqui? Esse é o que tem solução mesmo. Tá certo? Isso aqui também possível indeterminado. 2 planos coincidentes e um cortando. Como é que a gente resolve sistemas com 3 equações? Tá? Pensando no sistema no plano. Se você pensar em termos de sala de aula, sinceridade, não tem sentido, muito sentido você pensar em começar a trabalhar com sistemas muito grandes. Não é só pela inviabilidade de tempo, é que realmente o que a gente conversou no início da brincadeira. Um sistema 6x6, abre uma planilha, abre um programa no computador e manda fazer. Por quê? Porque a gente pertence a esse mundo. Por que é que você entra no Facebook, tá, e não faz isso com matemática? Tá? Por que você vai conversar com amigos no celular e não usa essa porcaria na hora de resolver problemas de matemática? Faz parte do mundo, gente. Hã? Não, mas depende muito, isso aí depende muito, tá? Porque, por exemplo, eu vou muito à caixa de banco, não me xinga não, tá? Olha só, eu vou muito à caixa de banco, porque tem uma coisa que me desagrada bastante. Eu tenho uma relação com o meu espaço de muito gente com gente, e meu gente com gente não são as pessoas só que trabalham comigo. Eu tomo café todo dia na mesma padaria, inclusive antes de vir para cá, eu passei na padaria que eu tomo café e tomei um cafezinho, eu converso com a menina da padaria, eu converso mesmo, por exemplo, 2 delas, já faz bastante tempo que eu faço isso, uma teve filho, estava barriguda, eu fui à farmácia, comprei fralda, inclusive descobri que não existem mais fraldas Johnson. Isso é uma coisa séria. Isso é uma coisa seríssima. Eu comprava fralda Johnson, não pode comprar. E dei de presente, eu converso com um jornaleiro que me conta as revistas, saiu uma revista assim, tá? No banco, eu sei da vida do caixa, que outro dia reclamou, que já tem algum tempo que eu não apareço, que eu chego lá, tem aquela fila gigantesca, eu vou na maquininha, que eu não vou gastar meu tempo, 2 horas, para poder falar, oi, como é que você está? Está legal? Tô! Não dá, porque ele está trabalhando. Mas essa relação do cotidiano, tá, eu prezo muito, e essa tendência o celular está destruindo. Tá? Isso é um lado que eu acho negativo, porque o lixeiro, o padeiro, as pessoas que
dão condições da sua vida existir, eles fazem parte do meu cotidiano. Tá? E eu me importo com eles. Tá? Eu quero saber como eles estão, como é que está o filho dele. Pô, seu filho foi mal em matemática, passa aí que eu dou um livro para ele. Tá? Ou qualquer coisa parecida. Sempre rola alguma coisa desse tipo. Tá? E a celular, a gente tem que ter cuidado com isso. Tá? Tem uma coisa que eu falo, eu não sou contra, tem que entrar, não tenha dúvida, tem que usar o celular, etc. Mas eu vi numa garrafa de refrigerante uma frase que eu acho que as pessoas têm que considerar. Menos celular e mais olhar. Face a face faz muita diferença. Tá? Beijo pelo celular não é a mesma coisa que um beijo na bochecha. Tá? Eu quero dar um beijo na bochecha das pessoas. O que não impede que eu resolva sistemas lineares através do celular. Tá certo? A internet tem coisas espetaculares. O que a gente tem que trabalhar é com o que há de bom. Por exemplo, o que eu estou defendendo, uma das coisas que mais me irrita hoje nas redes sociais, para mim, o maior mal feito pela rede social no momento, tem muita coisa legal, muito, espetáculo de coisa, democratização de um monte de coisa, inclusive da ignorância. Porque o maior critério que existe hoje de construção de verdades é ter um amigo postado alguma coisa. Isso, para mim, é um passo que a gente tem que dar na evolução do uso desses equipamentos. Porque se algum amigo teu disser uma coisa no celular, nas redes sociais, em seguida você está espalhando e o que é pior, está afirmando aquilo como verdade. E eu não estou defendendo isso porque quem votou em Bolsonaro, quem votou no PT, os dois grupos faziam a mesma besteira. Um colocava uma porcaria que você não tinha a menor ideia que aquilo fosse verdade ou não. Tá? Isso está na Bíblia. Não, está aqui, está na Bíblia. Vai lá e vê. Veja. Eu fiz isso. Estou falando da Bíblia porque eu fiz isso. Apareceram comigo, desci a Bíblia em PDF e mandei. Mas é isso que se faz. Está na Bíblia? Tá. Desci a Bíblia em PDF e mandei escanear a Bíblia inteira. Ele escaneia e falou, essa expressão não existe. Não foi encontrada. Eu falei, então isso que estão te falando é mentira. Ah, mas foi um pastor. Teu pastor ou é mentiroso ou é burro. Tá, porque isso não está na Bíblia. Tá? E é isso que você tem que fazer. Agora, então isso invalida as redes sociais? Pelo amor de Deus. Claro que não invalida nada. Tá? Ela tem que ser usada, mas a gente tem que ter cuidado para verificar o que é verdade e o que é falsidade. Quando eu falo para vocês, por exemplo, que vocês sabem que é um plano, porque vocês acreditam que a comunidade... Olha o que eu falei. O Elon, a comunidade matemática, o mundo... Você está falando um grupo de 50 mil pessoas que leram esse material e falaram é verdadeiro, especialistas na área. Aí você aceita como verdade. Agora, eu vou te contar, se o cara que me vende pipoca na frente da escola virar para mim e falou que leu o último teorema de Fermat e concorda, eu vou falar para ele assim, valeu. Só eu não vou passar a falar que é verdadeiro porque o pipoqueiro leu o teorema de Fermat. Tem que ter todo um aparato por trás. É por isso que não se aceita a Wikipédia como citação bibliográfica. Por quê? Todo mundo vai na Wikipédia. Todo mundo, eu também. Tem uma dúvida? Vai lá. É o pai Google de Oxóssi. Você vai lá ver, manda descer. Desce, você manda ver. Agora, não pode ser usado como bibliografia. Por quê? Porque não há triagem decente no que está escrito lá. Qualquer um pode escrever. Como não há uma triagem, você começa a desconfiar do critério de verdade. E isso é uma coisa que você tem que fazer. Quando eu passo material para aluno pesquisar na internet, eu digo quais os sites que eu aceito como referência. Universidades, centros de pesquisa, revistas sérias, tá? Por quê? Aí você vai, centros de informação agora. Joãozinho disse que Ciclano falou, isso a gente chama de fofoca. Tá? As pessoas chamam de fake news, tá? Mas que inclusive a tradução é errada, tá? Porque fake não é falso. Tá? Inclusive fake news, notícia falsa é uma contradição, porque se é falso não é notícia. Isso a gente tem um nome, chama-se fofoca, que deveria ser traduzido assim. Fofoca é fake news. E eu falei tudo isso por quê? Não me lembro, mas vamos voltar para cá, olha só.
Mas era importante, tenho certeza que é importante. Não, mas essa questão do critério de verdade é séria. Nós vimos ali, tá? Agora vamos ver como é que se resolve. No escalonamento, tem 3 coisas que você pode fazer, 3 transformações no sistema, que você mantém o conjunto solução do sistema. Tá? 2 delas, eu acredito piamente que ninguém tem a menor dúvida que você pode fazer isso sem mudar o sistema. Imagina 3 equações. O escalonamento ainda tem uma vantagem. Você pode resolver um sistema 4, 5, 6 equações e 3 variáveis só, porque se ele tiver solução, algumas equações vão se transformar em evidências. 0x mais 0y mais 0z igual a 0. Tá? E se você for usar Cramer, 4 equações e 3 variáveis, você vai ter que escolher 3 delas, tá? E depois testar a solução na 4ª. E se por acaso essas 3 que você escolheu for indeterminada, você vai ter que trocar uma delas pela 4ª para verificar. Porque você pode ter pego 2 planos coincidentes e um cortando, mas a outra cortar. Então, meu irmão, usar Cramer, quanto mais com o computador na mão, não é receitinha de bolo, não serve mais para nada, não tem sentido. As 3 transformações são trocar 2 equações de lugar. Todo mundo concorda que isso não muda o conjunto de solução? Bastante aceitável, né? Você trocou a primeira com a segunda equação de lugar, você não mudou o sistema, porque o conjunto solução de uma não mudou quando você mudou ela de posição. Então, a interseção continua a mesma. Segunda transformação, que eu acredito que todo mundo concorda por causa do processo de simplificação. Eu posso pegar uma equação e multiplicar ela inteira por um número diferente de 0, que eu não mudo o conjunto de solução. Concorda comigo? Concorda, porque isso a gente usa até em simplificação, só simplificando. Terceira, pode substituir uma equação pela soma dela com alguma das outras multiplicada por uma constante. Isso muda o conjunto de solução? Não. Por quê? Porque estava no livro. Porque para mim isso não é óbvio, não. Não é tão óbvio. Você pensa comigo, se eu somar 2 equações, tá? Não vou pensar em multiplicar, não. Se eu somar 2 equações, eu vou alterar o vetor normal da equação 9 em relação à anterior. Se eu alterei o vetor normal, eu alterei o plano. Como é que eu não alterei a solução do sistema? Entendeu o que eu falei? Olha só, pensa aqui comigo. 2x mais y menos z igual a 3. 3x menos y mais z igual a 2. X menos 2y mais 4z igual a 5. Aí eu digo que esse sistema é equivalente a 2x mais y menos z igual a 3. Só quer dizer. E 3x menos y mais z igual a 2. E 4x menos 3y mais 5z igual a 7. Preste atenção. Isso aqui é um plano, mesmo plano que esse. Isso aqui é outro plano, o mesmo plano que esse. Isso aqui é um terceiro plano, que tem como vetor normal 1, menos 2, 4. Esse aqui tem como vetor normal 4, menos 3, 5. Que não é proporcional ao vetor normal desse. O que significa que esses 2 planos são diferentes. Agora me garante que eu não mudei o conjunto de solução. Na verdade, eu mudei o conjunto de solução, tá? Preste atenção. Não, do sistema eu não mudei. Eu mudei o conjunto de solução da última equação. Certamente. Aqui tem um conjunto de pontos que vai estabelecer esse plano, tá? Que satisfazem essa equação. O conjunto de pontos que satisfazem essa de cá não é o mesmo que esse. Por quê? Porque se fosse o mesmo, seria o mesmo plano. Tá certo? Acontece que a interseção dos 3 prevalece nesses conjuntos, ou seja,
esse plano aqui passa pelo mesmo ponto que esses três passaram. E olha só, sem me preocupar em organizar, estou fazendo por ganho de tempo rápido, pensa aqui comigo, ó. A1x mais B1y mais C1 igual a D1. A2x mais B2y C1Z, né? Espera um pouco, estou bem, né? Isso é que é ganhar tempo. Eu ganho tanto tempo que tem que apagar tudo e começar a escrever tudo de novo. Tá? B1y mais C1Z igual a D1. B2y mais C2Z igual a D2. A3x mais B3y mais C3Z igual a D3. Falei para vocês que eu estava trazendo. Eu me lembro quando das primeiras vezes que eu li no livro, fui ensinar. Todos nós ensinamos a partir de livro. Livro é a coisa mais importante que tem para dar aula. Inclusive, eu brigo muito com essa qualidade do livro didático, ela é fundamental. O livro didático é o que mais interfere na sala de aula, ele tem que ter qualidade. Primeira vez que eu peguei, eu me lembro disso, me lembro até qual foi o livro que eu peguei para ensinar, um excelente livro, Antônio dos Santos Machado, Capa Verde, volume 3, uma coleção de 6 volumes. Eu esbarrei com isso, me veio essa dúvida na cabeça. Escuta, eu estou mudando o plano, como é que eu não mudei o sistema? Tá? Que o livro fala que muda, mas não descreve que você não vai mudar a solução. Porque, olha só, vou reescrever esse sistema assim, ó. A1x mais B1 igual a D1. A2x mais B2y mais C2Z igual a D2. Agora, essa equação eu vou substituir por A1, A2 mais A3x mais B2 mais B3y mais C2 mais C3Z igual a D1 mais D2. Desculpa, D2 mais D3. É só para ver se vocês estavam prestando atenção. Eu dizia para os alunos o seguinte: professor não erra, professor se engana. E quando se engana, a culpa é do aluno. Olha só. Processo bem democrático, né? Repare uma coisa. Se eu pegar um ponto x1, x0, y0, z0, que seja a solução do sistema. Ele pode não ser único, pode ser um sistema determinado com um monte de soluções possíveis, falou? Mas se x0, y0, z0 for solução, se eu substituir aqui A1x0 mais B1y0 mais C1z0 vai ter que dar D1. Tá certo? Substituir aqui vai ter que dar D2. Se eu substituir aqui, vai ter que dar D3. Se eu substituir aqui, vai ter que dar D1, D2 mais D3. Só que se eu substituir, vou ganhar tempo, tem? Colocar 0, 0 e 0. Vê se concorda comigo. Isso vai dar A2, x0, mais A3, x0, mais B2, y0, mais B3, y0, mais C2, z0, mais C3, z0. Só que olha só, esse, mais esse é substituir x0 nessa de cá. Então, esses três juntos vai dar D2. E esses três vai dar D3. Ou seja, quando eu substituir x0, y0, z0 uma solução qualquer, o resultado é D2 mais D3. O que significa que eu faço a substituição, eu mudo o plano, eu mudo o conjunto de soluções, o conjunto de solução da equação que foi substituída, é outro plano, é outro conjunto de solução, mas todas as soluções do sistema encontram-se dentro do conjunto de solução dessa terceira equação substituída. Então, essa terceira regra funciona.
Tá legal? Agora, como é que eu resolvo o sistema, tá? Por escalonamento. Quanto tempo a gente tem? Pouco, para variar. Outra também que eu acredito que eu não preciso dizer, porque hoje em dia todo mundo já sabe dessa brincadeira. Existe livro, ainda existe livro, que diz que você pode discutir se o sistema é possível, impossível, indeterminado, pela regra de Cramer, pegando o determinante principal, se ele for diferente de zero, o sistema é possível e determinado. Isso é verdade. Se você pegar dx igual a dy igual a dz, igual a d, igual a zero, o sistema é? Não sei. O que eu sei é que ele não é determinado. Mas eu não sei se ele é impossível ou se é indeterminado. Tem livro que diz que isso aqui é indeterminado. Tremendamente errado, tá? Ó, x mais y mais z igual a 1. X mais y mais z igual a 2. X mais y mais z igual a 3. Esse sistema é impossível. Descaradamente impossível. Eu estou somando as mesmas três coisas, obtendo três resultados diferentes. Se isso acontecer, a gente está, todos nós estamos demitidos. Não tem mais sentido trabalhar com matemática. Tá certo? Isso é impossível. Determinante principal, dá zero. dx, tira a coluna dos coeficientes de x, essas duas colunas são iguais. Determinante zero. dy, essas duas colunas são iguais, determinante zero. dz, essas duas colunas são iguais, determinante zero. Todos os determinantes são zero. Esse sistema não é possível indeterminado. Então, cuidado que Cramer ainda tem uma coisa nojenta que é tentar solucionar, discutir sistema pelo Cramer, tá? Eu vou pegar um exemplo ali para ver que hora que bate 10 e 15, né? Eu estou falando, deve ter sobrado mais 3 páginas que eu queria falar aqui, não vou falar. Mas aí, o problema é que não só sou eu, todo mundo fala isso. Então, eu vou pegar um direto, fazer um só, pegar um que está aqui. X, 3x, olha só, não começaria nunca com um aluno para ir, faria outras coisas, começam isso aí. É um sistema de 3 equações, de 4 equações de 3 variáveis. Uma dessas equações vai cair numa evidência ou vai cair numa contradição, a gente já discute. Mas depois de alguns problemas resolvidos, eu começava a montar com os alunos o seguinte: primeira coisa, não trabalhar escrevendo x, y, z. Eu já falei com vocês, e isso é verdade, não dá tempo de a gente discutir aqui, que com matemática a gente tenta simplificar até as notações o máximo que puder. A gente simplifica muito, tá? E uma das simplificações possíveis nisso aqui é você passar a trabalhar com matriz completa associada ao sistema. 3, 2, menos 3, 0. 3, menos 1, 2, 5. 1, 2, menos 3, menos 2. 2, 2, 1. Menos 1, 1. O que eu fazia com a garotada era o seguinte, regras que eu ia tentando montar. Eu vou tentar fugir de frações, porque fração é muito chato de trabalhar, muito chato. Claro que você pode. Se for trabalhar com computador, dane-se. Como é que eu faria com um computador se eu estivesse criando um sistema? Eu pegava isso aqui, mandava multiplicar por menos 1/3, somar com a segunda.
mandava multiplicar por menos 1, somar com a segunda. Por menos 1/3, somar com a terceira. Por menos 3/2, somar com essa de cá. É 3/2 mesmo? Não. 2/3, somar com a terceira. Tá? Ia fazendo, só que eu estava me preocupado se ia dar decimal ou se não ia. Fugindo de decimal e fugindo de fração, a primeira coisa que eu falo com eles é o seguinte: se eu tiver o 1, primeiro eu vou terminar com essa coluna inteira. Isso assim eu já trabalhei com eles algumas vezes. Alguns sistemas, inclusive, sem colocar com a matriz completa associada ao sistema. E eu ia indicando passo a passo tudo que era feito. Se eu vou terminar com essa coluna, se tiver algum 1, eu troco ele de posição. Nesse caso, eu vou trocar esses dois aqui de posição. Se eu for trocar esses dois de posição, eu vou ficar com o seguinte sistema equivalente ao anterior. 1, 2, menos 3, menos 2. 3, 1. Olha, se eu errar alguma conta é para ver se vocês estão prestando atenção, tá? 2, 5. Aqui é 3, 2, menos 3, 0. E aqui 2, 1, menos 1, 1. Aí eu fazia o seguinte: multiplica a primeira por menos 3, soma com a segunda e soma com a terceira. Multiplica a primeira por menos 2, soma com a última. Eu ia fazendo indicação passo a passo tudo que estava sendo feito, que é a combinação que a gente fazia. Isso aqui vai dar aqui, vai 1, 2, menos 3, menos 2. Aqui dá 0. Aqui dá menos 7, não é isso? Essa aqui dá 9, dá 7. 11. Viu como estão prestando atenção? Dá 11. Esse aqui dá 9, 11 também. Aqui dá 6, dá 11 também. Vamos ver. Aqui, 0. Aqui, menos 6, menos 4. Aqui, 9, 6. Aqui, 6, 6. Depois, na terceira, menos 2 dá 0. Aqui, menos 4, menos 3. Aqui, dá 9. Não, dá 2, né? Dá 6, 5. Aqui, 4, 5. Não deu nenhum como... Bem, primeiro, nunca mais eu toco nessa equação aqui. Se eu tocar, fizer alguma operação com ela junto com as outras, eu desapareço com algum elemento dessa coluna. Isso aqui terminou. Meu sistema agora é esse de cá. Tem gente que, inclusive, ensina a molecada, a partir daqui, resolve um sistema 2x2, que fica mais fácil de fazer. Agora, se você prestar atenção, você começa a tomar decisões do que você vai fazer da tua vida. E tem um monte de decisões que você pode fazer. Tá? Por exemplo, você pode observar que essa equação aqui, na verdade, é a soma dessas duas. Se você observou isso, você pode simplesmente apagar essa equação. E agora você trabalha com um sistema com essas duas aqui. Tá certo? Você pode fazer o seguinte, você pode observar que se eu multiplicar essa aqui por menos 1 e somar com essa, vai aparecer um menos 1 aqui na frente. E utilizar isso para zerar todas as outras equações. Tá certo? Se sair fazendo, o que acontece? A questão do nosso tempo, se você tem mais de uma equação, nessa aqui isso vai acontecer. Uma das equações desaparece, a última vai desaparecer e vai se transformar em 0, 0, 0, 0. Tá? Escalonar um sistema é formar uma escada, né? O número de 0 que aparece no início de cada equação aumenta na passagem de uma equação para outra. Depois você sobe essa escada calculando os valores de x, y, z e w.
Se tiver mais equação do que variável, se o sistema tiver solução, vão ter equações que vão ficar 0, 0, 0, 0, que na verdade é 0x mais 0y mais 0z igual a 0, que isso aqui é verdadeiro para qualquer ponto do espaço, isso não interfere na interseção do conjunto de solução. Se o sistema for impossível, em algum momento vai aparecer, e se isso aconteceu a qualquer momento da solução, 0x, 0, 0, 0, sei lá, qualquer número diferente de 0. Que, na verdade, você passa a ter 0x mais 0y mais 0z igual a 5. Isso não tem solução. Tá? Isso aqui é o conjunto vazio. Isso aqui impede a interseção interseção diferente do vazio. Tá? A vantagem que você tem no escalonamento, para mim, são esses pontos onde você vai decidindo o que você vai fazer. Eu entendo e não consigo pensar de outra forma que a função fundamental da gente ensinar qualquer coisa é fazer as pessoas tomarem decisões, as melhores que forem possíveis. Tá? Pensar. Uma vez tinha uma reunião de pais, aí a escola colocou cada professor para falar o que ele faz em sala de aula. Aí a professora de português, antes de mim, a professora explicou que o que ela fazia era ensinar os alunos a organizar argumento, a aprender a argumentar. Então, ela trabalhava com os alunos a capacidade deles de argumentar. Aí chegou a minha vez. Eu cheguei a falar, a minha função em sala de aula é ensinar os alunos a fazerem argumento. Tá? A minha função é fazer com que os alunos aprendam a argumentar. Tá? A mesma coisa para o professor de português, sim, só que ele usa letras, eu uso números. Na verdade, o que a gente faz é muito parecido. Tem que fazer as pessoas aprenderem a estabelecer uma relação. Solucionar um problema para um sistema educacional, para uma sala de aula, não é dar a resposta. Solucionar o problema é justificar qual o caminho que você usou para chegar à conclusão. Tá certo? Portanto, se você pega, por exemplo, a regra de Cramer, o que você corrige numa prova de alguém que usa a regra de Cramer? Se ele decorou aquela sequência, se ele errou alguma conta. Se você trabalha com os alunos, inclusive combinando com eles de fazer isso aqui, você percebe qual a sequência de pensamento que ele usou para tomar as decisões de como ele iria escalonar o sistema. Legal? Por isso é que eu valorizo esse trabalho aí. Acabou, já passei nosso horário, já estou com 3 cafés de atraso. Valeu, gente. Parabéns e até um próximo contato.